Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai fazer a revisão de recuperação de empresa, que é a última matéria que faltou. Eu dei uma perguntada pro professor de vocês o que era pra gente focar, então eu vou tentar finalizar essa parte da matéria aqui que a gente precisa. Bom, o princípio da preservação da empresa, eu já tinha falado dele, na monitoria passada, né? E o princípio da preservação é justamente essa ideia de você incentivar a continuidade da empresa. Então, a empresa, ela precisa continuar existindo, porque ela não tem só uma função de gerar lucro para aquela pessoa que é sócio, né, para aquela pessoa que é acionista, enfim. Ela tem um intuito social também, porque ela gera empregos. Então, o fim da empresa, ele vai fazer uma bola de neve, porque ele vai afetar toda a sociedade ali como um todo. Então, a legislação brasileira, ela vai promover incentivos, tanto para o início, como a gente viu no caso da microempresa, né, da empresa de pequeno porte, que eles têm alguns incentivos ali para iniciar a atividade, quanto incentivos ali para manter aquela atividade. Então, para fazer com que aquela atividade não chegue ao fim. Então, às vezes, uma empresa está passando por um momento de crise, mas ela ainda tem solução. Então, a recuperação, a gente vai ver que é quando essa solução ela ainda é viável, né? Quando é viável ainda resolver todos aqueles problemas. Então, a preservação da empresa se baseia nisso, né? E aí o Norberto Bobbio ele fala, né, que o Estado ele deve incentivar de forma positiva essas instituições e institutos que cumprem esse papel social, né? E aí a gente chega na recuperação. E a recuperação, ela é regulada pela Lei 11.101, né, que fala de recuperação e falência. E eu até coloquei o artigo 47, que ele fala justamente desse princípio da preservação da empresa, em que ele diz, né, que a recuperação judicial, ela tem por objetivo viabilizar a superação dessa situação de crise, permitindo, né, a manutenção dessa fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa e a sua função social. E eu acabei falando mais do sentido dos trabalhadores, né, do emprego deles, mas aqui também a gente vê esse interesse dos credores. Afinal, os credores, eles têm uma dívida ali com aquela empresa. Então, eles também precisam receber, seja uma pessoa física, seja outra pessoa jurídica, mas eles também têm a atividade social deles, né? Eles também têm a atividade econômica deles. Então, eles precisam receber esse valor. E a recuperação, ela se trata justamente disso, de tanto manter esse papel social, quanto realmente cumprir as obrigações que estão ali. E essa recuperação, ela pode ser proposta tanto pela empresa, então a própria empresa pode elaborar um plano, quanto esse plano pode ser elaborado pelos credores. E essa hipótese ela é uma novidade, né, legislativa, ela não vale desde o início, mas ela realmente facilita esse processo, porque o objetivo é justamente renegociar todas essas dívidas, é fazer com que essa empresa consiga continuar. E aí a gente tem as espécies de recuperação. A gente vai ter a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. E aí, a recuperação judicial, ela tem alguns requisitos que a gente precisa seguir, e esses requisitos eles devem ser cumpridos cumulativamente. Ou seja, se não tiver um, não vai dar. Então tem que ter todos eles. O primeiro é exercer regularmente as suas atividades há mais de 2 anos. Então, não pode ser uma empresa que acabou de ser criada. E também não faria sentido. Imagina, eu crio uma empresa hoje e amanhã eu vou pedir recuperação. Não faz sentido. Se essa atividade não está dando certo no início, quem dirá ao longo do tempo. Então, tem esse prazo mínimo aí de 2 anos. Tem que ter uma empresa que tenha uma solidez ali mínima, né? Uma atividade ali regular. O segundo requisito é não ser falido. Mas, se ele for falido, tem que ter extinto todas as obrigações. Então aqui o problema não é ele ter sido falido, né? Ele pode ter sido falido. Só que ele tem que ter cumprido todas as obrigações. Então, se restar qualquer coisa ainda decorrente daquela falência, não vai ser possível pedir recuperação judicial de uma outra empresa, né? Então, esse é o nosso segundo requisito. O terceiro e o quarto, eles são bem parecidos. Porque o terceiro vai falar que não pode ter obtido concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos. E o quarto requisito, ele também é não ter obtido essa concessão há menos de 5 anos, mas no caso do, da recuperação judicial do plano especial,
que é para as microempresas e empresas de pequeno porte. Mas tanto esse terceiro quanto o quarto é a mesma coisa. Não pode ter obtido a concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos. E na verdade, a gente vê que a maioria das empresas que pedem recuperação judicial hoje, que às vezes a gente nem fica sabendo, elas já pediram muitas vezes. Então, às vezes as empresas realmente esperam esse prazo de 5 anos para pedir de novo. É muito comum. Então, tem essa exigência. Porque também, de novo, não faria sentido que uma empresa ficasse pedindo recuperação judicial toda hora, porque isso seria um reflexo de que ela não está funcionando, né? É, e o quinto requisito é não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei de Falência e Recuperação. Então, não pode ter sido condenado por nenhum crime falimentar. E aí, essa hipótese, né, abrange aí o administrador ou o sócio controlador, que são pessoas muito importantes, né, da empresa. Então, esses são os requisitos, e eles estão previstos ali no artigo 48. E um outro detalhe muito importante é que esse nosso pedido, né, judicial, ele vai ter que ser protocolado em alguma comarca, né? Ele vai ter que ser protocolado em algum lugar. E aí, o juízo que vai ser competente ali para apreciar, né, para homologar esse pedido de recuperação judicial, quer dizer, apreciar o pedido de recuperação judicial ou homologar o extrajudicial, né? A gente tem situações ali diferentes. Ele vai ter que ser endereçado para o local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, para a empresa que é de fora do Brasil, vai ser considerada filial. E para a empresa aqui local, vai ser considerada o seu principal estabelecimento. Então, é o estabelecimento onde tem as maiores movimentações, onde tem o maior número de funcionários, enfim. É o lugar mais importante daquela empresa. É ali que a gente vai protocolar esse pedido de recuperação judicial. E aí, do deferimento do processamento. Então, a gente faz o pedido, esse pedido ele vai ser apreciado ali pelo juízo, e esse juízo vai deferir ou indeferir. Mas no caso do deferimento, ele vai ter alguns efeitos. O primeiro efeito desse deferimento é a nomeação do administrador judicial. Então, o juiz ele vai reconhecer, né, que aquela empresa ela está passando realmente por um processo de crise econômica e que ela vai precisar apresentar ali um plano de recuperação para tentar solucionar esse problema, e ele vai nomear a figura do administrador judicial, que é uma pessoa super importante que vai participar de todos esses atos aí da recuperação, né? Ele que vai cuidar de tudo realmente, dos bens, enfim, dos acordos. E não só a nomeação do administrador, mas a gente vai ter a intimação do Ministério Público e das Fazendas Públicas. Para quem não sabe, o Ministério Público ele atua, né, nessa questão de recuperação de falência. Principalmente também porque tem a questão, né, das fraudes, enfim, dos crimes. Então, é muito importante que o MP ele atue ali como custos legis, né, vistoriando o processo. E aí vai ter intimação da Fazenda Pública. E por que a Fazenda Pública? Porque imagina, se aquela empresa tem muitos credores, né, tá no processo de crise, enfim, os credores podem não ser só pessoas, enfim, outras empresas, pessoas físicas, enfim. Pode ser também a Fazenda Pública. Então, essa empresa, ela pode estar devendo os tributos, né, os impostos, enfim. Então, a Fazenda Pública, tanto municipal, estadual, quanto a União, elas vão se manifestar ali nesse processo, justamente para se manifestar, para falar se tem alguma dívida, né, se tem algum valor ali que essa empresa está devendo para eles. E o segundo efeito é a impossibilidade de desistência. Então, você pediu a recuperação judicial, você não pode mais voltar atrás. Você pediu, você tem que continuar ali. O terceiro efeito é o stay priority, né? Eu não sei falar direito isso, gente, desculpa. Mas, enfim, esse terceiro aí, ele é quando, deferido o processamento, o juiz vai ordenar a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias. E por que que ele vai ordenar essas ações e execuções pelo prazo de 180 dias? Se essa empresa ela tem, né, credores ali que ela está devendo, enfim, ela está em crise, pode ser que esses credores eles tenham iniciado ações individuais executando essa empresa com o objetivo, né, de receber esses valores. Então, tem ações e tem execuções aí rolando. E para a gente conseguir, né, fazer um plano de recuperação, acordar as dívidas com todos os credores, a gente precisa da suspensão dessas.
justamente para colocar todos os credores ali nesse plano. Porque imagina, um credor que está pedindo uma ação ali separada, ele pode não ter um direito de preferência melhor do que aquele que vai estar envolvido aqui nessa recuperação. Então, é necessário que tenha essa suspensão, né, de outras ações para a gente resolver tudo aqui. E aí, esse prazo de 180 dias, ele pode ser prorrogável por igual período uma única vez. Óbvio que justificadamente, né? E aí a gente chega no nosso quarto efeito, que é a publicação de edital com a relação dos credores apresentadas pela devedora. Então, recapitulando, petição inicial, o deferimento, e aí a gente vai ter a publicação do edital. Então, a devedora, ela vai apresentar uma lista de todos os seus credores. Só que pode ser que essa devedora, ela não apresente todos os credores que realmente existam. Pode ser que falte alguém. E justamente por isso, a publicação desse edital vai dar a oportunidade para que esses credores que não estejam nessa relação, eles tenham um prazo para apresentar as suas habilitações. Então, saiu esse edital, esse credor, ele viu que ele não está na lista, ele vai procurar o administrador judicial e ele vai avisar que, que ele precisa ali ser incluído, né? Que ele tem uma habilitação de crédito e que ele tem o direito ali de fazer parte dessa recuperação. E aí, esgotado esse prazo, né? Então, passou 15 dias, os credores que quiseram apresentar a habilitação apresentaram e, vamos supor, alguns não apresentaram. O administrador judicial, ele vai ter prazo de 45 dias, ele vai ter que lançar uma nova relação. Então, lançou a primeira relação, os credores se manifestaram, se habilitaram e agora vai ter uma nova, depois de 45 dias. E assim, nessa nova relação, caso alguém tenha tido habilitação rejeitada ou caso alguém verifique ali que está constando um valor menor do que é devido, então, poxa, esse credor, ele tem o direito de um valor de 100 mil, mas ali está constando 20, então está muito errado, vamos resolver isso. Então, esse credor, ele vai ter essa oportunidade, né, essa segunda chance aí, de arrumar ali o que precisa ser arrumado. Então, caso ele verifique ali esse problema, ele vai poder ingressar com uma impugnação de crédito. Então, é isso em relação ao edital. O edital ele serve para avisar os credores. Então, vai ser todo mundo avisado de que aquela empresa está em processo de recuperação e que os credores eles têm que se habilitar. E aí, a gente chega na apresentação do plano. Então, resolvemos toda essa parte dos credores, tá todo mundo habilitado, tá todo mundo avisado, tá todo mundo ali incluído na recuperação. E aí, a gente tem a apresentação do plano. A devedora, ela vai ter que apresentar no prazo de 60 dias corridos esse plano, contado, né, da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Então, essa apresentação do plano, ela vai ocorrer não necessariamente depois, né, dessa publicação do edital, mas ela vai ocorrer contada do deferimento do processamento. Então, essa empresa vai apresentar. E aí, os credores também, né, vão ter a oportunidade ali de se manifestar sobre esse plano. Mas, enfim, esse plano, ele vai conter tudo sobre o meio de recuperação. Então, ele vai conter a discriminação detalhada dos meios a serem empregados, ele vai conter a demonstração da sua viabilidade. Então, não basta simplesmente você colocar opções, né, de como resolver o problema, mas você tem que mostrar que aquelas opções elas são possíveis. Vai ter que constar também o laudo econômico financeiro e de avaliação de bens e ativos do devedor. Então, a gente precisa saber tudo aquilo que aquela empresa tem e tudo aquilo que ela deve, né, para ter ali o parâmetro. E vai ter que ser subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Ali deu um erro de digitação, mas depois eu arrumo. Mas enfim, então vai ter que ser um profissional capacitado, né, para elaborar esse plano e faz total sentido, até porque são muitos valores, são muitos quesitos ali que precisam ser pensados, né, que precisam ter uma certa estratégia. Então esse profissional ele vai elaborar todo esse plano. Então, o que que a empresa vai fazer? Quais que são as medidas que ela vai executar, né? Vai ter algum bem que vai vender? Quais que são os valores dos bens totais dessa empresa? Então, tudo vai ser pensado ali nesse plano. E nesse plano, a empresa devedora, ela vai poder propor para os seus credores basicamente tudo que ela julgar conveniente. Então, ela pode fazer qualquer proposta. Então, tá devendo 100 mil, vou oferecer 20. Você aceita? Se o credor aceitar, ok. Qualquer proposta é possível, né? Desde que ela julgue conveniente ali. Sendo que algumas
sugestões estão previstas no rol exemplificativo do artigo 50. E aí eu até coloquei um exemplo que é a venda parcial dos bens. Então vamos supor que essa empresa ela está em crise, mas ela não está numa crise tão grande assim. Então ela vai poder solucionar algumas dívidas ali com a venda de alguns bens. Então, por exemplo, ela tem muitos bens. Então, se ela vender, vamos supor, sei lá, 10 deles, vai dar para pagar uma boa parte e o resto ela renegocia e vai fazendo em outras parcelas. Então, isso é viável, isso é possível, ela pode propor isso. São algumas sugestões do artigo 50, mas, como eu falei, é um rol exemplificativo. Então, não se limita. Pode ser realmente qualquer coisa. E aí, a gente chega na parte da aprovação do plano. Qualquer credor vai poder apresentar objeção ao plano no prazo de 30 dias. Então, a devedora ela vai ter 60 dias contados ali do deferimento para apresentar o plano. E os credores eles vão ter 30 dias para apresentar essa objeção ao plano, contados, né, da publicação da relação dos credores. Então, 60 dias para apresentação do plano, edital com 15 dias, né, para novas habilitações, mas aí tem esses 30 dias para eles apresentarem objeção. No transcurso desse prazo, né, sem a existência de qualquer objeção, haverá a aprovação tácita. Então, a gente pode ter tanto a aprovação expressa, que é o credor se manifestando, falando eu aceito, quanto a manifestação tácita, que é o simples silêncio, né, a simples omissão ali daquele credor. Só que a gente tem um detalhe ali. Mesmo que somente um credor apresente uma objeção, vai ter que convocar a Assembleia Geral dos Credores. Porque esse é o ponto. Se ninguém falar nada, a gente vai ter aprovação tácita. Mas se alguém falar alguma coisa, a gente vai ter que convocar a Assembleia para resolver ali, né, para arrumar esse plano, para fazer as devidas alterações. E aí, essa Assembleia Geral, ela vai ser realizada no prazo de 150 dias. Então, os credores vão se manifestar, vão apresentar a objeção, e aí temos 150 dias para realizar essa Assembleia, contados, né, do deferimento da recuperação judicial. Além disso, para garantir a celeridade, na hipótese de suspensão, ela vai ser encerrada no prazo máximo de 90 dias contados da data de sua instalação. Então, a ideia é que essa demanda aí da recuperação judicial, ela seja finalizada o mais rápido possível. A empresa está em crise, a empresa tem problemas que precisam resolver. Então, a gente vai tentar trabalhar de uma maneira mais séria possível e que consiga ter uma efetivação muito melhor, né? Então, a gente vai ter essa ideia aí desses prazos. E aí, o artigo 56A, ele vai determinar que até 5 dias antes da realização da Assembleia, o devedor ele vai poder comprovar a aprovação dos credores por termo de adesão e requerer a sua homologação judicial. Então, os credores apresentaram objeção. Beleza, vai acontecer a Assembleia porque alguém apresentou uma objeção. Só que se 5 dias antes dessa Assembleia, o devedor ali, por um milagre, né, por um acordo muito bom, ele conseguir a aprovação desses credores, vai ser dispensado essa Assembleia. Então, não vai precisar. Se todos os credores contrataram, não vai ser necessário. Então, se ele apresentar ali esse termo de adesão, a gente vai passar para a fase da homologação judicial. E aí, né, de novo, 5 dias antes da Assembleia, o devedor vai apresentar, né, esses termos de adesão aí. Só que os credores, de novo, eles vão ter 10 dias para efetuar as suas eventuais oposições. Então, não é porque ele apresentou que já vai direto para homologação, né? A gente tem esse outro prazo aí para objeções. E aí, caso, né, os credores rejeitem esse plano aí formulado pela empresa, eles podem também submeter ali para o administrador judicial um plano elaborado por eles. Então, a votação da Assembleia Geral de Credores, ela vai poder conceder um prazo de 30 dias para que seja apresentado um plano de recuperação pelos próprios credores. Então, esse é o ponto também. Para apresentar esse plano, a Assembleia vai ter que autorizar a concessão desse prazo. Mas é possível, né? Então, é uma outra possibilidade, porque vamos supor, os credores, eles não concordaram com esse plano, então eles apresentaram uma objeção. Pode ser que eles tenham uma ideia de plano melhor. Então, ao invés de fazer com que a empresa modifique aquelas cláusulas e possa chegar em um resultado que eles não gostem de novo, eles podem apresentar um outro plano ali
e vai ser aprovado esse prazo pela Assembleia. E aí, do cumprimento do plano. Então, foram elaborados os planos, foram aceitos os planos. Após, né, a concessão da recuperação, inicia-se a fase de cumprimento das obrigações estabelecidas, sob pena de haver decretação de falência. Então, né, vamos formular o plano, vai ser aprovado, e aí vai precisar cumprir. E se não cumprir, se não conseguir cumprir, vai ser levado à falência, né? Porque se a empresa não conseguiu resolver essa crise financeira, chegou o momento dela chegar ao fim. E por isso, o juiz ele vai poder determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 anos depois da concessão, independentemente do eventual período de carência. Então, aqui, um detalhe importante é: nesse plano de recuperação, podem ter obrigações que vão vencer depois de 2 anos. Sim, só que a recuperação ela não vai chegar ao fim até esses 2 anos. Porque a empresa ela vai ficar ali sendo vigiada, né? O juiz ele vai ficar olhando. Vamos ver se essa empresa realmente vai cumprir o que foi determinado. Então, nesse prazo de 2 anos, vai se manter essa recuperação, que vai só chegar ao fim depois desse prazo. Sendo que, né, o descumprimento de qualquer obrigação dentro desse período de 2 anos acarretará a convolução da empresa em falência. E após esse período, a recuperação se encerra. Então, em 2 anos vai se manter a recuperação, eles vão ter que cumprir todas as obrigações, caso não cumpra, vai para falência. E só que, como eu falei, vão ter obrigações que podem vencer depois de 2 anos. Então, mesmo que a recuperação se encerre, essas obrigações obviamente não vão ser encerradas, né? Elas vão ter que ser cumpridas. E aí, e caso a empresa não cumpra essas obrigações depois de 2 anos? Aí, o credor, né, ele vai poder executar por uma ação separada aquela dívida. Porque aí a recuperação vai ter sido extinta, né? Esse processo específico. E aí a gente chega na recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial ela é o instituto pelo qual o devedor negocia diretamente com seus credores. Então, na judicial, o devedor ele está levando ali o problema para o judiciário, né? Então, ele está tentando ali resolver, porque possivelmente ele não conseguiu um acordo ali direto com os credores. Mas aqui ele consegue esse acordo direto, com a finalidade, obviamente, de elaborar um plano para que as dívidas possam ser pagas. E aí, elaborado esse plano com os credores, essa vai ser levada ao judiciário para homologação. Então, aqui a gente não depende do judiciário para as tratativas, para a elaboração, mas a gente vai depender dele para a homologação, porque sem a homologação eu não posso usar essa proposta contra todos os credores. Então, para vincular todos os credores, a gente vai ter que levar para o judiciário. E aí, tem uma exigência, né, de concordância, porque vamos supor, eu consegui 2 credores, fiz uma proposta, vou levar para homologação? Não é assim. Você precisa de um número mais relevante ali que mostre realmente que a maioria dos credores está interessada nesse plano. Então, a exigência é de que pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie concordem com esse plano. E aí, o que seria cada espécie? Pode ser os trabalhistas, pode ser o coreografário, pode ser o de garantia real, enfim. Então, 1/3 de cada um desses tipos, né, de espécies, vão ter que manifestar essa concordância para valer. Assim, a homologação no Poder Judiciário, ela vai vincular, né, todo mundo e passa a ser obrigatória para todo mundo. Por outro lado, caso os credores tenham aderido ao plano, mesmo sendo ele passível de homologação judicial, ela será facultativa. Ou seja, você vai levar para homologação judicial quando você não tem a concordância de todo mundo. Porque aí, para você conseguir vincular todo mundo, você vai precisar homologar. Mas se você tem a concordância de todo mundo, não faz sentido você levar para o judiciário, porque todo mundo já aprovou, então todo mundo já concordou. Então, essa homologação ela vai ser facultativa por isso, porque você não vai poder, você não vai precisar, né, impor aquele acordo. Ele já vai ter sido aceito. E aí, após o recebimento do pedido, né, o juiz vai ordenar a publicação de edital eletrônico com vistas a convocar todos os credores do devedor para apresentarem as suas impugnações. Então, de novo, a gente vai ter um edital para avisar todo mundo dessa recuperação, para, né, caso surja algum credor novo, ele possa se apresentar e caso os credores tenham alguma impugnação ali
a proposta, eles também vão poder apresentar, né, de novo, assim como na judicial. Então, essa é a nossa recuperação judicial. É extrajudicial, né, perdão. E aí, temas importantes, temas aí que podem, né, aparecer na prova de vocês. O primeiro é a responsabilidade na limitada. E a responsabilidade na limitada, ela é muito simples. É só vocês lembrarem que todo mundo responde pela sua cota. Então, a responsabilidade do sócio, ela é restrita ao valor da sua cota, né, suas responsabilidades sociais. Mas todo mundo vai responder solidariamente pela integralização do capital social. Essa é a responsabilidade limitada que vocês têm que lembrar. É, E aí, os títulos emitidos pela SA. Então, a SA, né, ela vai ter as ações que compõem o capital social, né, que dão aquele título de acionista para as pessoas. Então, as ações, elas são super importantes, né, que são negociadas, enfim, são vendidas ali, comercializadas no nosso mercado de balcão, no nosso mercado de valores. Enfim, as ações, elas são o principal, né, título ali da SA. A gente tem a Golden Share. E a Golden Share, ela é justamente essa ação preferencial, né, que dá poder para o ente desestatizante. Então, a Golden Share ela vai surgir no caso de uma empresa pública que sofreu um processo de desestatização. E aí, para o poder público não perder esse poder, né, ter ainda um certo controle em relação a essa empresa, poder vetar algumas matérias, vai surgir a Golden Share. E aí vão ter matérias estabelecidas, obviamente. Então, não vai ser sobre qualquer coisa, mas sobre determinadas matérias o poder público vai vetar. E aí a gente chega nas debêntures, e as debêntures, como a gente já falou, a SA, ela, ela é uma sociedade que realmente ela demanda muito capital para conseguir executar todas as suas atividades. E por depender muito de capital, ela precisa captar recursos. E as debêntures, ela tem justamente essa função de captar recursos. Então, nada mais é do que o empréstimo, né, de pessoas ali externas empréstimos de grandes valores, normalmente, e por prazos grandes, então mais ou menos de 5 a 10 anos, e essas pessoas vão emprestar essas quantias significativas por esse determinado prazo, e aí elas vão ter ali o, um certo benefício, né, depois desse prazo. Então, por exemplo, eu ofereci 100 mil por 5, 10 anos, mas eu estou esperando receber, sei lá, 130 daqui a esse prazo. Então, vai ter ali uns juros. É interessante para a empresa porque ela vai pagar um juros de empréstimo muito menor do que se fosse numa instituição bancária, por exemplo. E é interessante para quem está emprestando, porque ela pode receber uma taxa de juros ali que vai valorizar o dinheirinho dela muito melhor do que se ela investisse também numa instituição bancária ou em qualquer outra coisa. E aí essas debêntures, elas vão ter garantias, né? E essas garantias, obviamente, quanto maior a garantia, menor o lucro, né? Quanto menor a garantia, maior o lucro. Mas essas garantias, elas podem ser real, que é quando um bem específico é destinado para aquela pessoa, né, para pagar aquela dívida. Então, nesse prazo, a empresa não vai poder vender esse bem enquanto ela não saldar toda a dívida. A gente vai ter a garantia flutuante, que aí não é um bem específico, mas é todo o capital social ali da sociedade que vai responder pela dívida, o que torna muito mais flexível, né? Porque não vai ficar um bem específico preso, mas vai responder todo o capital social. A gente tem a hipótese do quirografário, que é aquele que não tem garantia nenhuma, então, no caso de falência, vai ser o último que vai receber, se receber. E o subordinado, que consegue ser pior que o quirografário, porque além dele não ter garantia, ele só vai receber depois de todos os quirografários. Então, essas são as debêntures. As partes beneficiárias, elas normalmente elas são destinadas para funcionários, né, como forma de incentivo. Por quê? Porque elas são uma participaçãozinha nos lucros. E aí essas partes beneficiárias, elas são limitadas a 10% dos lucros líquidos. E essa limitação, ela surge justamente para não prejudicar os outros acionistas, até porque todo acionista vai ter uma participação nos lucros. Então, se você está destinando muitas partes beneficiárias, quer dizer que esses acionistas estão recebendo menos. Então, por isso que tem essa limitação. Mas ela é um excelente incentivo ali para os funcionários, né? É uma taxa bem pequenininha de lucro, mas é melhor que nada, né? Então, é um incentivo ali para essas pessoas. Então, partes beneficiárias, participação nos lucros. É... e um detalhe: as partes beneficiárias são proibidas na SA aberta. Então, a SA aberta não pode emitir. E bônus de subscrição.
O bônus de subscrição, ele é um direito de preferência. Então, na sociedade anônima, né, de capital autorizado, que tem essa previsão aí de aumentar o seu lastro, né, de aumentar o capital social e de emitir novas ações, essa pessoa vai adquirir esse bônus de subscrição com a ideia de ter direito de preferência para adquirir essa nova ação. Então, é uma empresa importante, é uma empresa que você vê muito potencial econômico, que você acha que você vai lucrar muito com ela, então você adquire bônus de subscrição para ter uma preferência para comprar essas novas ações. Porque, obviamente, se você está comprando essa ação antecipadamente, né, quando ela está sendo ali emitida, você vai pagar um valor muito menor do que quando ela já estiver, né, no mercado de valores propriamente dito, né, no mercado secundário. Então, é muito interessante esse bônus de subscrição quando você acha que vai ter uma rentabilidade muito boa depois, que você vai adquirir por um preço menor e possivelmente vai ter um lucro muito bom depois. Então, o bônus de subscrição é isso: direito de preferência para novas ações que são emitidas e na SA de capital autorizado. E aí, as recuperações, que é o que a gente acabou de falar, né? Então, recuperação judicial, extrajudicial, os requisitos lá que estão previstos, a elaboração do plano, né, que pode ser feita tanto pela empresa quanto pelos credores. O descumprimento, né, desse plano, e a hipótese ali de não conseguir formular nenhum acordo vai ensejar ali a falência. Se você começou com um pedido de recuperação, você não pode mais desistir dele. Então, são vários quesitos aí que a gente já trabalhou. Sobre a sociedade anônima, infelizmente, eu não consegui colocar no slide. Mas não era um tema que estava como importante, né? Mas pode ser que caia na prova de vocês também, eu não sei. Então, eu vou compartilhar aqui o roteiro do Fred mesmo, só para a gente passar rapidamente pelas hipóteses de falência. Deixa eu abrir aqui. Então, beleza. A falência. A falência, ela as hipóteses, né, de cabimento, primeiro é a impontualidade. Então, o fato de você estar devendo, o fato de você não ter pago a dívida ali no tempo que ela deveria ter sido paga, já é uma hipótese em que você vai poder alegar essa falência. Não é necessariamente, não é a impontualidade, né, ela não resulta necessariamente na falência, mas ela é um indício. Então, por que que essa empresa não pagou essa dívida? Por que que eu, credor, não recebi? Então, é uma hipótese. A segunda é a execução frustrada. A execução frustrada, ela é um pouquinho mais sólida, essa ideia da falência. Por quê? Porque o credor, ele estava com a dívida, ele executou essa empresa e ele não achou nada para pagar essa dívida. Então, o executado, ele não pagou, ele não nomeou bens e a penhora foi inócua. Ou seja, não achou ali bens para penhorar, não conseguiu ali sanar, né, aquela execução. Então foi uma execução frustrada. A execução frustrada, ela é mais sólida por quê? Porque realmente você não conseguiu executar aquela pessoa, você não encontrou meios para receber aquele valor. Então, o juízo, né, ele vai certificar essa execução frustrada e vai instruir e pautar o pedido de falência. E por que que eu falei que a impontualidade ela não enseja, né, diretamente a falência? Porque o devedor, ele vai ter um prazo, né, de 10 dias para contestar. Então, ele vai ter um prazo para falar, olha, eu tô devendo realmente, eu não paguei essa dívida na data devida, mas eu não tô falido, eu consigo pagar. Eu não paguei porque eu não paguei, mas eu tenho dinheiro aqui e, né, vai saldar ali aquela dívida. Então, ele vai mostrar que ele não está falido. Ou ele pode realizar o depósito elisivo, né? Que é colocar ali aquela quantia em conta judicial. E aí, dentro desse prazo de contestação, o devedor ele também pode falar: não, realmente, eu estou com uma crise financeira e eu preciso da minha recuperação. Eu não estou falido, mas eu quero uma recuperação. Então, ele vai poder pleitear ali esse plano, né? Essa proposta de tudo aquilo que a gente acabou de tratar. Então, são duas hipóteses. Ou ele responde que ele vai pagar, ou ele responde que ele precisa de uma recuperação. E aí, os atos de falência. Os atos de falência, eles são bem parecidos com aquilo que a gente falava sobre desconsideração da personalidade jurídica, né?
enfim, de alienação fraudulenta, né? De transferir os bens ali para outra pessoa. E aqui na falência a gente vai ver justamente isso, porque tanto a falência quanto a recuperação, quanto a desconsideração, você vai, né, pegar os bens. Seja da empresa, seja da pessoa, mas você vai pegar os bens. E aqui na falência é o da empresa, né? Mas essa conduta fraudulenta é justamente essa alienação, essa venda. Então, a empresa está vendendo todos os bens, eles estão tentando deixar ali menos rastros, enfim, um negócio simulado, né? Simulação de trespasse, garantia real retardatária, enfim. O descumprimento do plano, que como a gente viu, né? Se você descumprir o plano, vai convalescer em falência. Então, são todos esses atos ali que tentam fugir, né, dessa obrigação. E aí, os efeitos da falência, o afastamento imediato, né? Então, o estabelecimento, ele vai ser realmente lacrado. Por quê? Porque o administrador judicial, ele vai ver todos os bens que aquela empresa tem. Então, ele vai fazer a avaliação de tudo que aquela empresa tem. Cada valor, cada cadeira, cada tudo que aquela empresa tem vai ser ali anotado como bem. Então, por exemplo, se uma escola, né, é decretada a falência de uma escola, o administrador, ele vai contar cada cadeirinha, cada carteira que tá ali naquela sala, cada lousa, cada quadro branco, enfim, cada, né, qual que é o nome? Data show ali. Então, tudo vai ser contabilizado. Então, por isso que tem esse afastamento imediato, justamente para conseguir manter todos os bens ali e garantir que aquele devedor também não vai sumir com aqueles bens. Ah, e aí, a inabilitação para a empresa até a declaração de extinção de suas obrigações. Então, é aquilo que a gente estava falando dos requisitos lá na judicial, de caso tenha sido falido, né, que tenha cumprido todas as obrigações, é justamente isso. Porque o falido, ele, antes de iniciar, né, antes de ou requerer recuperação de outra empresa, ele precisa acabar com todas as obrigações advindas ali desse processo falimentar. Então, ele precisa dar fim ali é, a essas questões. Admitida a desconsideração da pessoa jurídica, que é o que eu estava falando, né? Porque a pessoa jurídica, ela tem esse negócio da fraude. Então, se for constatada a fraude, você pode desconsiderar. Por quê? Porque a fraude é justamente isso, é uma maneira de você esconder os bens. Então, você está vendo que aquela empresa está em falência, você vai pegar aquele bem, você vai passar para o nome de um primo, você vai passar para o nome de um filho, enfim, você vai vender e vai colocar num banco na Suíça. Então, são maneiras de você tentar burlar, né, essa execução, de você tentar afastar essas obrigações. Então, por isso que é admitida a desconsideração da PJ, né? E fala em caráter excepcional, justamente por isso, porque para desconsiderar tem que ter a fraude. Então, não basta a dívida, né? A falência, para ela ser decretada, basta a dívida. Então, basta você não ter cumprido com as suas obrigações, né? E não conseguir cumprir também, porque esse é o detalhe. A falência é quando não tem mais chance, não tem mais como resolver esse problema. Porque se tiver como resolver, a gente vai tratar na recuperação. A falência é quando não tem mais o que fazer. E aí, a desconsideração ela é excepcional justamente por isso, né? Porque a gente vai ter a fraude. Então, não basta a dívida, tem que ser comprovada a fraude. Porque dever não é o problema, né? O problema é você fugir das obrigações. Ou seja, né, com a falência a gente vai ter o vencimento antecipado, então na falência a gente não vai efetuar os pagamentos simplesmente daquilo que já venceu. O que já venceu é um indício que vai nos levar à falência, né? É uma forma da gente perceber que aquela empresa está em crise. Mas aqui a gente vai tratar de todas as dívidas, até aquelas que são vincendas, né? Justamente porque a empresa está acabando. Então, não é justo que um credor que tem uma dívida que vai vencer ainda 1, 2 meses depois, enfim, ou até mais, que ele não receba, porque ele tem esse direito, né? Ele tem esse crédito. Então, ele também precisa ser englobado ali nessa falência. Então, a gente vai considerar as dívidas vincendas também. A gente vai ter a suspensão das ações individuais, porque, como eu já falei lá na recuperação, vão ter pessoas que vão tentar executar essa empresa individualmente. E pode ser que algumas consigam, né? Porque antes de ser decretada a falência, essas ações estão rolando. Só que depois que for decretada, a gente vai ter a suspensão. Por quê? Justamente para não burlar essa ordem dos credores. Então precisa ser seguida, precisa ter ali o direito de preferência garantido, né? A inabilitação do falido em disponibilidade de bens. Então, né, outra maneira de não ter fraude é manter ali indisponível esses bens. Fixação do termo legal, né, esse período suspeito até 90 dias antes do pedido de falência.
ou primeiro protesto, ahn, a arrecadação do ativo, né? Então, o administrador, justamente, ele vai fazer essa avaliação, ele vai ver tudo que essa empresa tem e vai analisar. E aí, o pagamento dos credores. E aí, a gente tem essa ordem do pagamento dos credores, né? Primeiro vão ser os débitos trabalhistas e acidentários, a garantia real, o tributário, os quirografários, o subquirografário e os subordinados. Então, como a gente viu, os subordinados, eles são o último. Se você for pensar que vai ter que pagar toda essa galera que tá em cima, o subordinado, o subgrafário e o coreografário, eles possivelmente não vão receber, né? Mas a expectativa é de que pelo menos o tributário consiga. Mas essa é a ordem. E por isso que a gente vai suspender as outras ações, né? Porque a gente precisa seguir essa ordem. Então não é justo, por exemplo, na verdade, coitado do subordinado, né? Ele tem o crédito dele também. Mas não é justo que o subordinado, sabendo que ele tem a garantia de subordinado, que ele receba antes do que o trabalhador. O trabalhador ali que tem os seus débitos e que precisa ser pagos. Porque o débito trabalhista, né? Ele tem esse caráter alimentar. Então, ele é necessário para a subsistência do trabalhador. E ele tem que ser garantido em primeiro lugar. Então, é o primeiro pagamento que vai ser feito e os acidentários, enfim. E aí vai ter a limitação de 150 salários mínimos. Por quê? Porque o débito trabalhista tem o caráter alimentar. É para subsistência do trabalhador. Só que mais de 150 salários mínimos também a gente tem que limitar, né? Porque imagina que uma pessoa que estava num cargo de um cargo muito alto ali naquela empresa, né? Que receba, sei lá, 50 mil. Poxa, quanto de débito trabalhista que essa pessoa vai ter? Às vezes vai ser muito. Então não é justo que essa pessoa receba tanto e que o resto não receba nada. Então por isso que tem essa limitação de 150 salários mínimos, justamente para não ter esse problema, porque quantos trabalhadores ali naquele meio recebem salários do trabalhador hipersuficiente, que é o que a gente aprende no direito do trabalho, né? Então a gente precisa ter essa limitação aí para garantir que a maior parte das pessoas consiga receber pelo menos um pouquinho. E o justo, né? Não o justo, porque vai ter muita dívida, mas enfim, que consigam receber pelo menos um pouquinho. E, gente, essa é a matéria. Eu espero que tenha ajudado vocês essa revisão. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem depois no WhatsApp, que a gente conversa. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. É uma matéria grande, mas aos poucos dá pra entender. E recuperação é bem ligado à falência, então certas coisas a gente vai vinculando. Mas bom sábado, gente.